Som, testando, acho que está funcionando. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu queria oferecer o culto de hoje em ação de graças pelas respostas de oração que estão a caminho. Muitos de nós temos apresentado demandas diante de Deus, e há situações que a gente nem sabe como orar. Não sei se vocês sentem isso, mas invariavelmente nessas situações eu apresento as demandas ao Senhor e digo: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E a forma que o Senhor faz é sempre boa, agradável e perfeita. Muitas vezes, determinadas situações que acontecem diante dessas demandas, a gente diz: ô Senhor, eu não queria que fosse assim, mas era necessário que fosse daquele jeito. E eu queria dizer isso a vocês hoje, de um modo muito especial. Foi algo que surgiu ali enquanto eu estava sentada. Que o Senhor fale aos corações de vocês em nome de Jesus. Nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, e nós vamos ler do versículo 1 ao 10. É um texto relativamente longo, mas peço um pouco de paciência. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações, tanto desses que estão aqui presencialmente, quanto daqueles que ouvirão através do vídeo. E o Senhor é aquele que sabe exatamente aquilo que nós necessitamos. Que no dia de hoje o Senhor venha falar com cada um de nós de um modo vivo, de um modo especial e pessoal. Que nenhum de nós saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas que sejamos profundamente visitados e consolados pelo Teu Espírito Santo. Apresentamos diante de Ti nossos filhos, nossos netos, especialmente aqueles que se distanciaram do Teu caminho. Que o Senhor os traga de volta. Que o Senhor coloque um anzol na queixada de cada um e traga de volta. E do jeito que o Senhor fizer, nós vamos dizer amém e já glorificamos o Teu nome. Amém? Glória a Deus. Vocês todos
conhecem esse texto, é um texto bastante conhecido, muitas pregações já foram feitas nesse texto. E hoje eu queria, mais uma vez, chamar a atenção de vocês para essa história desse encontro transformador de Zaqueu com Jesus. Muitos tomam uma decisão por Jesus, movidos pela emoção. O louvor é especialmente tocante, e as pessoas muitas vezes embaladas pelo som dos instrumentos e daquele louvor acabam sendo tocadas pela palavra, mas de forma superficial. E hoje nós não queremos falar de superficialidade, mas da profundidade dessa palavra, quando ela entra nos porões das nossas almas. Aqueles que são visitados pela palavra de Deus nunca mais serão os mesmos, ainda que queiram. Se lermos todo o capítulo 19, veremos que o evangelista Lucas chama a atenção dos seus leitores para a verdadeira identidade do Cristo, ao apresentá-lo em seu tríplice ministério. Tem um autor chamado Warren Wiersbe, não sei se a pronúncia é essa, mas esqueçam. Em seu comentário bíblico, o Senhor, ele mostra no texto o Salvador que procura o perdido, o Senhor que recompensa os fiéis e o Rei que oferece paz. Hoje, no entanto, eu queria me deter em Jesus como Salvador que procura os perdidos, movidos por sua maravilhosa graça. E essa é a ideia central daquilo que nós queremos trazer para vocês no dia de hoje. Antes do encontro com Zaqueu, Jesus havia predito a sua morte, curado o cego Bartimeu. Ele estava se dirigindo para Jerusalém quando essas coisas aconteceram, e muitos no meio da multidão, por terem uma visão equivocada do Cristo, achavam que ele estava indo libertar Israel do domínio de Roma. Outros estavam interessados em ver milagres. Na verdade, aquela multidão estava prestes a assistir o maior dos milagres, que é a salvação de um pecador considerado um caso perdido. É muito comum hoje nós ouvirmos mensagens, sobretudo pela igreja eletrônica, falando a respeito de bens materiais. Hoje só se fala nisso. E as pessoas se esquecem dos bens eternos. Tudo que é material vai ficar aí. Mas os bens eternos, esses entram eternidade adentro. O nosso coração se alegra ao pensar que Jesus, o nosso Salvador, continua buscando o perdido para resgatá-lo de sua vida desgraçada. E quando eu uso essa palavra, eu uso-a no sentido literal, ou seja, desgraçada, sem graça, destituída do favor e da provisão imerecidos de Deus. Graça é favor imerecido de Deus, e o texto lido traz bem o que é esse favor concedido ao mais vil pecador. Diz que Zaqueu tinha tudo quanto era de pecado, tudo quanto era de falta. Eu acho que ele só não tinha falta de ar, mas as outras faltas ele tinha todas. Quantos pensam, se acontecesse alguma coisa boa nessa minha vida desgraçada? Zaqueu certamente era alguém que talvez pensasse assim. Ele era alguém que tinha tudo
materialmente falando, mas sentia-se miserável, desgraçado, pobre e nu. Apesar de o seu nome significar justo, ele não fazia jus ao próprio nome. Ele bem que poderia ser comparado aos inúmeros corruptos de colarinho branco, os ladrões que nós temos visto aos montões, sobretudo em nosso país. Zaqueu, diz o texto, era o maioral dos publicanos e rico, ou seja, ele era o supervisor geral dos coletores de impostos, um cargo e tanto. Ele subiu não apenas na árvore, mas alcançou o mais alto patamar social e econômico. Assim como muitos que nós temos notícias em nosso tempo. Era judeu, mas tinha antipatia coletiva da comunidade judaica porque trabalhava para gentios impuros, que eram os publicanos, cobradores de impostos. Esses publicanos tinham a má fama de recolherem mais impostos que o devido. E a gente vê aqui que isso já vem de longa data. Ainda que aos olhos dos judeus, Zaqueu não passasse de um traidor e ladrão, aos olhos de Jesus, ele era um precioso pecador perdido que necessitava da graça salvadora de Deus. Há tantas pessoas que têm ouvido a palavra, se emocionam, como a gente falou anteriormente, mas nunca aconteceu verdadeiramente um novo nascimento. A palavra não chegou aos porões das almas de muitos. O que é que a gente pode fazer a respeito disso? Em termos humanos, nada. Mas podemos orar e dizer: Deus, que o Senhor entre com a providência nessa situação específica, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer nessa situação, do jeito que o Senhor fizer, eu vou dizer amém e glorificar o seu nome. Quanto maior fosse a arrecadação, maior a renda daqueles publicanos. E isso tem feito escola através dos tempos. Ainda que aos olhos dos judeus Zaqueu não passasse de um traidor e ladrão, aos olhos de Jesus ele era um precioso pecador perdido que necessitava da graça salvadora de Deus. E eu repito mais uma vez: clamemos por eles. Não adianta esfregar o dedo na cara do outro, apontar os pecados. Não, tem situações que a gente tem que dar uma ré, a gente tem que dar uma recuada estratégica e clamar ao Senhor. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala ao seu pai que ouve em secreto, e teu pai que ouve em secreto te responderá. Aquele encontro com Jesus mudou a vida de Zaqueu e a transformação foi visível. Em primeiro lugar, ele tornou-se como uma criança e recebeu o reino de Deus. No Oriente não era comum um homem correr, especialmente um funcionário público de posses. Essa era uma atitude tipicamente infantil. Zaqueu não só correu feito criança, mas ainda subiu numa árvore, movido por uma curiosidade e uma simplicidade quase infantil. Talvez Zaqueu tivesse ouvido falar da cura do cego Bartimeu, talvez se perguntasse quem era esse Jesus de Nazaré, a quem tantos seguiam, ou por tudo isso que diziam dele, talvez ele pensasse: eu quero conhecê-lo, eu quero ver quem ele é. Jesus diz em Lucas 18:17: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele.
É possível que o orgulho seja o maior impedimento para alguém que tem posses, possa crer em Jesus. Zaqueu rompeu a barreira do seu status e tornou-se sim como uma criança curiosa, que não podia perder aquela oportunidade de descobrir quem era o Cristo. Em segundo lugar, ele que procurava foi achado. Quando esse encontro é real, ele muda vidas. E eu repito, muitos tomam uma decisão por causa do ambiente eclesiástico, da música, do emocionalismo, e muitos vão à frente, levantando a mão, aceitando o Cristo. Mas eu quero repetir hoje mais uma vez. Ouviu a palavra? A palavra entrou na profundidade do seu coração, entrou nos porões da sua alma. Vá para casa, entre no seu quarto, feche a porta e diga: Senhor, muda a minha história, e do jeito que o Senhor fizer, eu vou dizer amém. Zaqueu pensava que estava procurando Jesus, mas foi achado por ele e a sua vida mudou radicalmente. Não é próprio da natureza do pecador perdido buscar o Salvador, até porque aquele que está enfiado numa situação pecaminosa não se acha pecador, sobretudo em nosso tempo. Essa pessoa tem um vazio na alma, e esse vazio só pode ser preenchido pelo Cristo. Por isso vemos a busca desenfreada das pessoas por caminhos espirituais, como práticas esotéricas, religiões orientais, práticas pagãs, idolatrias, feitiçarias, chás alucinógenos e tantas outras coisas. Tudo isso hoje tem sido tremendamente procurado para satisfazer o tal vazio que só pode ser preenchido pelo Cristo. Ninguém, nada, nenhuma situação financeira ou religiosa pode preencher o vazio do coração do homem, a não ser o Cristo. Quando somos encontrados por Ele, a busca cessa. Assim como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, somos pecadores e tendemos a fugir de Deus, mas Ele vem nos procurar. Vocês não têm noção do ambiente religioso que eu vivi na minha infância. Tudo que era absolutamente contrário à vontade de Deus. E agora eu vou dar uma prega bem grande da história, porque eu já vou para a minha conversão. Quando o Senhor me encontrou, que me resgatou dali, minha mãe dizia: pronto, era somente o que faltava, ela agora virar crente. Era lobisomem, era virar crente. E foi uma coisa impressionante, porque minha mãe era uma coisa difícil até de descrever, até pela própria vida dela, pelo próprio casamento que eu já contei aqui. Foi uma grande vingança, e ela odiava crente. E eu tive a graça de vê-la partir depois de entregar a vida a Jesus. Ela e o meu pai. Quando o Senhor entra na nossa casa, Ele muda radicalmente a nossa história. Todas essas coisas que eu mencionei antes têm sido tremendamente procuradas para satisfazer o tal vazio que só pode, repito, ser preenchido pelo Cristo. Quando somos encontrados por Ele, também repito, a busca cessa e tudo se faz novo. Em Jeremias 29, 13 e 14 diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor,
e farei mudar a vossa sorte. Nunca mais seremos os mesmos, ainda que queiramos. Foi assim com Zaqueu. Ele buscou o Senhor, foi achado por ele e a sua vida mudou a partir daquele momento. É assim com cada um de nós, quando temos esse encontro vivo e real com Cristo. Não sabemos como Zaqueu foi preparado para aquele encontro, mas é fato que o Senhor, que procura os perdidos, o encontrou. O Espírito Santo hoje usa a igreja para continuar essa busca pelos perdidos. Aos perdidos no meio da igreja. Ouviram isso? Há perdidos no meio da igreja. Porque se deixam envolver apenas pelo emocionalismo, mas não permitem que a palavra desça aos corações e sejam transformados de fato. Se você, assim como Zaqueu, você que ouve, especialmente através do vídeo, sente esse vazio no peito, essa palavra certamente é para você. Em terceiro lugar, Zaqueu era de pequena estatura, mas tornou-se grande, deixou de ser filho da ira para tornar-se um filho da obediência. O versículo 3 diz que Zaqueu era de pequena estatura. Espiritualmente, todos nós somos sim de pequena estatura, somente eu, porque todos pecamos, eu e Rosinha, né Rosinha? E precisamos da graça de Deus. Não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Muitos se consideram grandes porque medem sua estatura segundo os critérios humanos: dinheiro, status, cargo, popularidade ou mesmo autoridade. Acreditam que tem tudo, quando na verdade não tem nada. São pobres, miseráveis, cegos e nus. Zaqueu deixou de ser um filho da ira para tornar-se um filho da obediência. Ele saiu das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, que é o próprio Cristo. Em quarto lugar, ele era espiritualmente pobre, mas tornou-se rico, porque foi salvo pelo Cristo. Que o Senhor, Ele não faça cessar a palavra que você está ouvindo hoje, apenas quando essa mensagem acabar, mas que essa mensagem reverbere, ecoe nos seus porões, de um modo vivo, de um modo especial, em nome de Jesus. Ele era espiritualmente pobre, repito, mas tornou-se rico porque foi salvo pelo Cristo. Zaqueu era um homem espiritualmente falido e precisava receber de Deus a riqueza da vida eterna. Zaqueu tornou-se um convidado em sua própria casa. A partir daquele momento, Jesus passou a ser, além de seu Salvador, também o seu Senhor. A fé salvadora cria uma relação de íntima comunhão com Cristo, que resulta numa mudança efetiva de dentro para fora. Mudar as roupas, mudar a maneira como se usam os cabelos, mudar as exterioridades, é a coisa mais fácil do mundo. Mas o Senhor é aquele que enxerga a profundidade do nosso coração. Ele não foi salvo porque prometeu restituir o que havia defraudado. A salvação não vem por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça mediante a fé. A atitude de Zaqueu, no entanto, foi uma evidência da genuína salvação. Salvação gera mudanças profundas na natureza do homem. Somos ricos em Cristo. Somos ricos das riquezas eternas.
Jesus deve ter sido criticado por entrar em casa de um publicano, mas o Senhor veio para buscar exatamente e salvar quem estava perdido. Hoje Jesus se convida para entrar em sua casa. Eu não estou falando da casa de pedra e cal, mas da casa física. Não importa o tempo de caminhada de evangelho que você tem, que o Senhor possa olhar para você agora e dizer: desça depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Desce depressa pressupõe urgência. O dia da oportunidade é hoje, a hora é agora. O que nós respondemos ao Senhor? E se o Senhor chamasse você hoje e se pusesse um ponto final na sua vida terrena hoje, será que verdadeiramente nós temos colocado a nossa vida no altar do Senhor? Será que temos sido verdadeiramente transformados pelo Espírito de Deus? Será que verdadeiramente nascemos de novo da água e do Espírito? Que essa resposta possamos dar ao Senhor mais tarde, na hora do nosso recolhimento, na hora das nossas orações. O que é que essa mensagem nos ensina no dia de hoje? Primeiro, precisamos aprender a nos tornar como crianças para receber o reino de Deus em nosso coração. Segundo lugar, quando o Senhor é buscado de todo o coração, Ele se deixa encontrar. E por último, quando somos encontrados por Ele, a nossa vida é radicalmente mudada. Nunca mais seremos os mesmos. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.